Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão e Diálogo, e a tarde vai ser certamente de muito conhecimento, porque hoje nós temos um tema extremamente importante. Meu imposto de renda. Eu sou Liliana Rodrigues, apresentadora do Conexão e Diálogo, e vou trazer algumas perguntas que vai ser fundamental para você nesse esclarecimento que é necessário. E hoje eu estou acompanhada do Dr. Jansen de Lima Brito, ele que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, ele que é bacharel em Ciências Contábeis, também especialista em Direito Tributário e bacharel em Direito. Bem-vindo, doutor Jansen. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos e trazer a nossa contribuição para a compreensão melhor desse tema. Doutor Jansen, eu vou fazer perguntas aqui que, naturalmente, alguns dos nossos telespectadores precisam saber e até querem perguntar. E o assunto é polêmico. Declaração sempre foi algo, que quando chega essa época e esse momento, começa-se uma grande movimentação de muitas empresas entre a questão jurídica e a questão física sobre como eu devo declarar, em que momento eu devo declarar e o que eu devo declarar. O que isso tem para nos ensinar hoje sobre esse passo a passo? Todo mundo deve declarar o seu imposto de renda? Bom, o imposto de renda ele traz para a pessoa física um conjunto de obrigações, que essas obrigações passam pelo pagamento do imposto em si, e agora esse auge, quando chega o período de preparar e entregar a declaração, o contribuinte tem esse período que começa de 17 de março e vai até 30 de maio. Então, é uma outra obrigação, o preparo e a entrega da declaração. Então, é muito importante que as pessoas que estejam relacionadas como contribuintes, que verifiquem a obrigatoriedade e o que devem fazer para que seja tudo devidamente cumprido, para não haver pendências em seu nome. Nós até nos organizamos para isso, sobre a declaração e tudo que consta em alguns itens que são fundamentais, os mais importantes, necessários e tudo. Mas acontecem alguns esquecimentos. Do que eu não posso me esquecer jamais numa obrigatoriedade dessa, que é declarar o meu imposto de renda. Bom, como eu disse, nessas obrigações passam pelo pagamento do imposto. Então, para aquele contribuinte que recebe rendimentos de pessoa jurídica, como é o caso do empregado, do servidor, do assalariado, durante o ano ele não tem muito o que fazer em termos de obrigações, porque o imposto é descontado, ele já recebe líquido, Agora, há contribuintes que recebem rendimentos de outras pessoas físicas, como são os autônomos, por exemplo. Então, essa categoria de contribuinte tem obrigações a serem cumpridas ao longo do ano. À medida que vai recebendo rendimentos, tem a obrigação de fazer o recolhimento do imposto cabível. E todos os que vierem a ter que fazer a declaração, agora nesse período, é importantíssimo verificar em primeiro lugar: eu sou obrigado a fazer a declaração? Essa é a primeira pergunta. E como buscar informação e responder a essa pergunta? Uma fonte importante para essas informações é o site da Receita Federal, que nesse período ele já traz com mais facilidade o acesso a informações do imposto de renda. Aparece logo no início uma janela, uma área chamada Meu Imposto de Renda, chamada Imposto de Renda 2025. Então, ali o contribuinte já tem acesso às informações e aos serviços relativos ao imposto agora de 2025. Então, em primeiro lugar, é buscar saber se o contribuinte está obrigado a fazer a declaração. Nessas obrigações, a partir de quanto eu devo, então, declarar? Ok. Então, todo ano, para cada declaração que é exigida em cada ano, é editada uma norma do secretário especial da Receita Federal do Brasil. Então, essa norma é uma instrução normativa. Para esse ano de 2025, é a instrução normativa número 2255, de 11 de março de 2025,
E ao abrir o texto da norma, nós vamos ver todos os detalhes de como fazer a declaração. E já começa com isso. Quem é obrigado? Então, as causas de obrigatoriedade passam principalmente pelo valor de rendimentos, patrimônio e algumas operações que venham a realizar. As principais situações que obrigam a declarar dizem respeito ao valor de rendimento. Então, aqueles rendimentos tributáveis, aqueles que sofrem a incidência do imposto, em relação a eles, o patamar é de R$ 33.888. Então, ganhou salários, rendimentos tributáveis acima desse valor durante o ano todo, torna o contribuinte obrigado a fazer a declaração. Então, o alerta aqui é para você, não é opcional, mas a partir de 33 mil, você já está obrigado a fazer essa declaração. Correto. E, além dessa condição, essa é a primeira, né? Vem algumas outras, como o valor de patrimônio, quem tem patrimônio no dia 31 de dezembro de 2024, acima de R$ 800 mil, quem realizou operações em bolsa, com ganho líquido lá nessas operações de bolsa, quem efetuou venda de bens, como imóveis, como, né, apartamento, casa, por exemplo, e teve ganho nessa venda, também é mais uma situação que obriga a fazer a declaração. Tá? Lembrando também que a pessoa física que é obrigada a fazer a declaração é aquela que a legislação tributária classifica como residente no Brasil. Então, é domicílio tributário, né? É a pessoa que tem já a sua caracterização como residente no Brasil. E, doutor Jansen, para quem está pegando essa primeira instrução, que, né, o valor mínimo, a obrigatoriedade sobre as aquisições, e está instalado, né, dentro dessa condição aqui em território brasileiro, e aí, todos esses passos, há quem não cumpra tudo direitinho. Então, quais são as consequências para quem não declara? Ok. Perdendo aquele prazo do dia 30 de maio, o contribuinte pode apresentar após o prazo e tem uma multa, né? Uma multa pela não apresentação ou pela apresentação em atraso. E aquele contribuinte que permaneça omisso, ele fica com uma pendência, né, no seu CPF. Então, isso não é conveniente, não é bom ter essas pendências, porque, à medida que elas se acumulam, pode trazer entraves para a realização de atividades pelo contribuinte, né? Se ele precisar de uma certidão negativa, se ele precisar realizar alguma operação que seja consultada, ele pode encontrar alguns entraves. Então, atenção para você que não quer ter nenhuma dificuldade no seu CPF, né, na sua vida contábil, fiscal, acerca dessa prestação de conta, que é um dever cidadão. Então, uma explicação detalhada, você pode adquirir aí pela rede social, a própria, né, Receita Federal coloca isso à disposição detalhado para você, o prazo já foi estabelecido, tem um fim, naturalmente, e você pode fazer até o finalzinho de maio, como a gente está pegando aqui a instrução com o doutor Jansen, mas é preciso se apressar, é preciso não deixar para a última hora, porque tudo que é para a última hora dá um certo blackout, né? Acontece aquela situação que pode, né, não te dar condições favoráveis de deixar tudo para a última hora, fica às vezes à mercê do contratempo. Então, o nosso prazo máximo, mesmo que eu perca, eu até tenho outra possibilidade, mas não é o ideal, porque eu entro numa outra condição e eu tenho que pagar ainda as taxas, né, e as obrigações por não ter cumprido o prazo. E, olhando pelo aspecto de quem ainda está nessa educação, doutor Jansen, porque é uma educação, né? A gente tem pessoas que nunca declararam e declarar pela primeira vez, porque estão no teto mínimo que foi aqui estabelecido. Então, tudo é um aprendizado. Há quem fique muito desesperado, agoniado, e diz assim, agora eu vou declarar, meu Deus, como é que funciona isso? Que cálculo é esse? Porque, de um modo comum, todo mundo, ou a maioria, não sabe fazer esse cálculo, né? Tem um cálculo, não certo, assim, que a gente poderia entender, para, então, a pessoa física declarar? Como é que se constrói esse cálculo? Bom, ok. Então, o imposto, ele, no seu aspecto de cálculo, ele é calculado usando-se uma tabela progressiva.
porque é uma característica do imposto de renda ele ter a progressividade. Isso quer dizer que, para rendas situadas em uma faixa maior, a carga tributária é maior, a alíquota é maior. Então, as alíquotas vão de 0 a 27,5% do rendimento. É assim que se calcula o imposto, né? Então, conforme o valor do rendimento tributável, vão se aplicando alíquotas que são cada vez maiores, à medida que se aumenta o montante da renda que vai ser tributada, né? Então, na prática, o contribuinte, ele abre aquele programa que é usado para fazer a declaração, ou entra no portal da Receita Federal. Se ele optar por não fazer no computador, no programa, ele pode, por meio do celular, do tablet, ou do próprio computador, sem usar o programa instalado, ele acessa a área do portal no site da Receita Federal. Ele faz a sua autenticação com a conta Gov e ele pode ali mesmo começar a preencher a sua declaração. Basta ele informar os valores dos rendimentos e algumas outras informações que o sistema, o programa, calcula tudo para ele. É importante falar, doutor Jansen, que, assim, há quem faça, né, a sua declaração, porque olha a instrução, lê, entende, preenche tudo, toma essa iniciativa, né? E às vezes pode alguma coisa não ficar tão clara e pede ali a ajuda e o auxílio, né, de um contador. Mas não é todo mundo que tem essa habilidade, né? Por mais que você seja bem organizado nas suas contas e naquilo que você adquiriu e que sabe que vai ter que prestar esse imposto de renda, é sempre recomendado a gente fazer uso de um profissional que, né, tem mais capacidade, que foi qualificado para isso. Então, a nossa instrução aqui vai ser sempre para que você faça bom uso da informação, mas vinculada a um profissional contratado, para que ele te auxilie melhor, para você não cair em alguma situação que eu sei que tem aquela malha lá, né? Caí na malha e agora eu preenchi errado, eu não fiz como deveria. Então, qual é a sua instrução nesse momento que algumas pessoas querem resolver achando que são capacitadas, enquanto deveriam honrar o profissional, né, das ciências contábeis, que eu vou sempre defender aqui o profissional, para fazer uma entrega com excelência? Isso, é importante, né, ter a informação correta, a elaboração correta da declaração, e se o contribuinte sente assim considera importante ele ter uma orientação ali mais pessoal, mais técnica, ele pode, sim, se valer, né, de um profissional. Os profissionais contábeis, os contabilistas, podem ser de grande importância para orientar, e até mesmo, se o contribuinte assim desejar, encarregar o profissional de fazer toda essa parte da mão de obra por ele, né, de preparar a declaração. Ele pode autorizar qualquer pessoa a preparar a declaração e entregar por ele, né? E, com certeza, as orientações prestadas por um profissional qualificado ajudam muito nesse processo. Doutor Jansen, a gente vai mudando de ano para ano e algumas coisas a gente entende que faz parte, né, do desenvolvimento, né, e naquilo que nós temos que prestar conta. Mas a legislação, ela muda. Na verdade, ela vai, né, melhorando, para que a nossa entrega seja ainda mais responsável. Houve alguma mudança nessa legislação de um ano para o outro, nessa nova atuação de solicitação do imposto de renda? Nós podemos observar que a legislação vai evoluindo, e nos últimos anos, especialmente, o que tem acontecido é de melhoria do programa, atualização de alguns valores, mas alguns ainda continuam sem atualização, e de mudanças mais significativas. Não temos, assim, profundas alterações no que diz respeito a critérios de tributação, a estrutura do imposto. É importante o contribuinte observar em cada ano como está a estrutura daquela declaração, daquele programa, as fichas, porque algumas coisas vão sendo alteradas, vão sendo modificadas, algumas exigências são adicionadas, outras são eliminadas. Alguns dados, como, por exemplo, esse ano não precisa mais informar o título eleitoral,
lá na ficha de cadastro. Houve ano em que a informação do CPF de pessoas menores de alguma faixa etária não precisaria informar CPF, agora todo dependente, toda pessoa tem que ter um CPF para informar. Então, são alterações que vão sendo acrescentadas ao longo dos anos e que muitas delas, né, são de ordem cadastral, outras de natureza do cálculo dos tributos, da atualização dos valores e de estrutura mais profunda do cálculo do imposto, nós não temos tido grandes mudanças. Né? É necessário ter o cadastro completo, né? E quando você citou uma coisa importante sobre dependentes, doutor Janci, assim, há uma família, vou fazer aqui, né, um exemplo, há uma família, e esse pai responsável ali vai fazer a declaração, e ele tem filhos, né, lógico, dependentes e tal. Como é que se contextualiza a questão da dependência? Quem é meu dependente, quem não é? Quando a gente tem essa constituição aí familiar. Mas quando é uma filha, por exemplo, né, aí coloca o dependente, pai e mãe, em que contexto? Então, explica um pouquinho sobre isso, que é sempre uma pauta aqui questionadora. Isso. O dependente, na declaração, ele traz consequências, né? Se o contribuinte ele não é obrigado a informar ninguém como dependente para imposto de renda. É uma opção, e além de ser uma opção, deve-se observar se a legislação permite que aquela pessoa com aquele perfil seja incluído como dependente. Uma vez definindo tudo isso e escolhendo, optando por incluir alguém como dependente, há consequências. Consequência de permitido se aproveitar de algumas deduções pelo fato de trazer alguém como dependente. É um valor fixo por pessoa que seja dependente. Pode deduzir as despesas médicas e despesas com instrução daquele dependente. Essa é importante, doutor. Todo mundo faz essa pergunta, né? Será que eu posso fazer uso da receita médica, né, em compra de remédios para declarar no meu imposto de renda? Bom, nesse particular, uma das áreas que permite a dedução é a despesa médica, mas não permite dedução de medicamentos, né? Permite de consultas, de pagamentos a profissionais da saúde, que são os médicos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, hospitais, clínicas, planos de saúde, os exames, mas não permite medicamento. Né? E ainda sobre dependente, além de se aproveitar de deduções, tem o outro lado, que se o dependente tiver rendimento, o contribuinte é obrigado a somar esses rendimentos do dependente na sua declaração. Então, é bom avaliar se é bom ou não colocar um dependente, porque isso pode onerar. Vamos colocar dessa maneira, doutor? Que pode onerar na sua responsabilidade por conta da junção das duas rendas. Então, sabedoria na hora de colocar quem, de fato, é dependente. Porque tem gente que tem essa ilusão, né, de achar que colocar um dependente vai ali poder aliviar alguma coisa, né, no fechamento. Então, é sobre a responsabilidade. Coloque dependente quem de fato é dependente, avalie se você tem aí uma situação. Eu devo colocar aqui uma experiência própria para contar, viu? Certa vez fui declarar e ali, estando responsável pela minha família, né, coloquei meu pai e naquele ano em especial, ele havia recebido o benefício do INSS acumulativo, por conta que foi o tempo certo, então, dele estar aposentado. E eu não tinha o conhecimento de que era necessário somar aquilo que ele tinha. Então, olha onde eu caí, doutor? Na malha. E aí eu tive que ir lá responder, né, por um novo processo e fazer o pagamento devido. Me recordo, na época, cumpri, né, chega a notificação na sua casa, chega o alerta, você comparece, e aí, por falta de sabedoria e de ser, eu acho que o segundo ou terceiro ano que eu estava, né, seguindo ali na prestação de conta, mas nesse ano especial havia saído um benefício à parte, eu não contabilizei por desconhecer a informação.
E aí, nós tivemos que cumprir o que tinha que ser cumprido. Então, muita atenção, né? A gente vive um pouco da experiência de outras pessoas, então estou aqui para alertar você também. Responsabilidade sobre colocar os seus dependentes e fazer aí, né, a prestação de conta correta e também com esse ponto de atenção que o doutor Jansen falou bem aqui sobre a parte da área da saúde. Nem tudo pode. Então, receitas médicas não pode. Somente aquelas que estão caracterizadas como um atendimento ou exame ou um diagnóstico que precisa, né, de cuidados aí, e aí você vai poder considerar. Mas, doutor Jansen, eu tenho, na minha família, né, ou no meu contexto, a responsabilidade educacional, né, escolar. Eu devo, posso e como devo fazer na prestação de conta do imposto de renda? Ok. Então, em relação a despesas com instrução, deve-se verificar com quem é a despesa, né? Com aquela pessoa, uma criança, um jovem. Se essa pessoa pode ser dependente legalmente para fins do imposto de renda, se reúne os requisitos, e uma vez se verificando que pode, é a avaliação que você mencionou, se é vantajoso, porque não é obrigatório incluir como dependente, mas uma vez incluindo, pode aproveitar as deduções, mas é obrigado a informar, a incluir os rendimentos também. E é importantíssimo isso, verificar se aquela pessoa com relação a quem se cogita incluir como dependente, se ela pode, perante a legislação, ser incluída como tal, né? Então, por exemplo, só para nós exemplificarmos, né, um caso muito comum que é de filhos. Os filhos podem ser dependentes até os 21 anos de idade. Se estiver cursando estabelecimento de ensino superior, técnico, pode estender até 24 anos. E se for incapacitado para o trabalho, não tem limite de idade. Então, essa é a regra aplicada a filhos, né? E há outras regras conforme o perfil da pessoa. Entendi. Acho que nós já estamos assim com muitas informações para saber como dar os primeiros passos na organização da documentação. O imposto de renda ele começa primeiro com essa parte documental, porque aqui é processual, das ferramentas, os aplicativos, tudo está disponível no site da Receita. Então, para você que seja sente preparado, já vem numa sequência, fazendo a prestação de contas, né, do seu imposto de renda, continue dessa forma. Quanto mais rápido você fizer, melhor, né, para a sua prestação de contas já sair ali numa organização de lotes, porque eu sei que tem o período da restituição, né? Esse é o período mais, assim, né, desejoso. Todo mundo quer ser restituído, mas nem todo mundo pode ser restituído. Então, os primeiros passos e essas orientações já vão te ajudar bastante. Separe tudo que é de ordem, né, em comprovações na área da educação, na área da saúde, e você vai poder já iniciar em fazer esse cadastro das etapas. E aí, doutor Jansen, o que isso implica, de fato, na vida, né, os impactos para o contribuinte? Sim, nós estamos num cenário, num contexto, né, de uma obrigação tributária. Então, importantíssimo isso, que as obrigações sejam cumpridas para que se evitem as penalidades, né? E, se for o caso de o saldo, no final da declaração, do programa, o programa vai indicar se aquele contribuinte tem que pagar alguma coisa como saldo ou se ele teve a restituir, né? Que é essa situação do imposto a restituir. Tanto num caso como no outro, é importante o contribuinte verificar se correu tudo certo, se a situação dele for de imposto a pagar, ele deve observar o prazo para pagar, que é ou paga em uma cota ou parcela em até 8 vezes, sendo que a primeira cota já vence no dia 30 de maio. No mesmo prazo da declaração já tem que pagar, se for o caso. E o contribuinte que tenha imposto a restituir, ele vai ser incluído em algum dos lotes, né, que vai ter de restituição, e há, inclusive, critérios de quem recebe primeiro, né? É bom esclarecer isso para a gente fazer esse fechamento com sabedoria. Quem recebe primeiro? Quem declara primeiro? Isso. Então, são estabelecidos grupos prioritários. No topo está o contribuinte a partir de 80 anos de idade. Depois vem
com idade de 60 anos, né? Vem os deficientes, vem portador de moléstia grave, vem magistério. E para os demais contribuintes, um elemento diferenciador é se o contribuinte escolher receber a restituição dele por meio de Pix. Ele pode indicar lá que escolhe receber por meio de Pix, sendo que, nesse caso, a chave tem que ser obrigatoriamente o CPF. Tá? Então, se o contribuinte tiver aí várias contas, ele só vai poder usar aquela que tenha como chave o Pix. E, além disso, um outro elemento que melhora a priorização na restituição, além do Pix, é o contribuinte escolher fazer a declaração dele por meio de uma ferramenta chamada declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida é um arquivo que a Receita Federal elabora, consolida a partir de uma série de informações que contém dados de rendimentos, de imóveis, de vários elementos, e que praticamente deixam a declaração preenchida para o contribuinte. Ele só tem que olhar depois, se está tudo certinho, mas ele, como o nome diz, né, ele preenche uma declaração para o contribuinte. Se o contribuinte usar as duas coisas ao mesmo tempo, ele ganha mais oportunidade de receber mais rapidamente a sua restituição. Doutor Jansen, nós estamos aqui enriquecidos, queria agradecê-lo por essa oportunidade, é algo que certamente na utilidade pública, muitos aqui já estão preparados para essa entrega. Então, para a gente fazer esse fechamento, assim, qual é a dica assim, indispensável para esse momento que o senhor daria para o nosso contribuinte? Sim, então, importantíssimo buscar informação, né? É o primeiro passo. E essa informação pode ser buscada diretamente na fonte, no site da Receita Federal, verificar a norma que trata da declaração e, sentindo necessidade, pode procurar um profissional, uma orientação técnica, qualificada, de confiança, e não esquecer nenhum rendimento. Se for usar dedução, ter muito cuidado com o que pode realmente deduzir. Se tiver dúvida, buscar informação, procurar informação, não tentar assim só interpretar as regras sem muito cuidado, e aí fazendo tudo direitinho dessa forma, as chances de correr tudo certo ficam bem melhores. Obrigada, doutor Jansen. Esse é o nosso Conexão e Diálogo nessa tarde, que é de conhecimento, aprendizado, e essa é a nossa proposta. Tudo começa com uma boa conversa, e você, sem dúvida, foi acrescentado sobre uma pauta muito importante que todo brasileiro deve cumprir, que é a prestação de contas e declarar o seu imposto de renda. Para você que acompanha e gosta dessa programação todas as tardes de quintas-feiras, você já tem o lugar certo. Conexão e Diálogo FBN, você pode acessar aí as redes sociais e nos acompanhar, porque os próximos episódios vão acrescentar, sem dúvida, mais conhecimento para você. Eu te vejo no próximo encontro.